Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior.
abençoe com as suas palmas, igreja. Esse é o coração adorador, o ministério especial dessas meninas que se dedicam com tanto prazer e amor ao Senhor e expressando adoração através da dança, não é? Glória a Deus, viu, queridas? Deus continue abençoando este lindo ministério que encanta, brilhanta esta noite para a glória de Jesus, amém? Você veio aqui porque você veio buscar um bem precioso, você já tem o bem precioso, amém? Nós já fomos alcançados por esse bem maior e por isso estamos aqui para celebrar aquele que vive e reina para todos sempre. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que bom, não é? Bom, eu quero declarar a você a paz de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É muito bom estarmos aqui reunidos. E eu quero já estender também nossas boas-vindas e alegria em receber nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que nos presenteia também com a companhia pela primeira vez hoje aqui, que Deus te abençoe ricamente, que você se sinta à vontade entre nós para adorar ao Senhor, que Deus fale ao seu coração através da palavra e esperamos que você volte mais vezes. E para expressarmos isso melhor, nós queremos te dar uma lembrança, na verdade um presente, tá certo? Para que você entenda que nós te amamos e oramos por você também, viu? Você é alvo das nossas orações. Então eu peço a você que nos visita, que fale com o casal, ou melhor dizendo, ao final do culto, se dirija ali naquele balcão ali, ó, no canto, no meu canto direito, lá no fundo, no meu lado direito, lá no canto, no seu caso aí, no seu lado esquerdo, não é? Lá no fundo, ali na livraria tem um balcão, você pode se dirigir lá, ou falar com o casal ilustre que está ali na portaria, né, na entrada, com o jaleco azul, eles vão te entregar uma lembrança, tá certo? E esperamos que você volte mais vezes. A igreja concorda? Amém. Glória a Deus. Também nosso abraço, nosso apreço por quem nos acompanha pela internet, que a graça de Jesus te alcance aí também. Meus irmãos, aproveitando que estamos aí sentadinhos, né, aconchegados, eu quero reforçar alguns avisos aqui daquilo que vai acontecer nesta semana, na próxima, não é? E também nos demais dias, o envolvimento das redes e daquilo que Deus tem nos dado a oportunidade para fazermos para a glória dele enquanto igreja. Bom, eu quero lembrar que nós estamos aí na reta final do mês praticamente, né? Então, nesta sexta-feira, vai ser a última do mês, nós vamos ter a vigília, às 22 horas, vamos nos reunir aqui nesta sexta-feira, dia 25, para a oração, buscar ao Senhor com intensidade. E queridos, olha, eu quero desafiar você que nunca veio a vir. Dê um voto de confiança para você mesmo, não é para Deus não, é para você mesmo, tá certo? Para buscar ao Senhor, aproveitar a oportunidade de buscar a Deus, enquanto se pode achá-lo, diz a palavra de Deus. E nós vamos nos reunir aqui para orar, tá certo? Normalmente, poucas horas, rápido, quando você menos espera, já acabou. Mas é tão gostoso e tão intenso. Então não perca essa oportunidade. Nessa sexta-feira, às 22 horas, estaremos aqui como igreja, buscando ao Senhor, viu, queridos? Todos são convidados a estar conosco. E no sábado, dia 26, fica aí um convite especial para a galera 18+, os jovens, para o nosso culto especial, é o DIP, com a Rede Imersão, fazendo acontecer aí um culto, uma celebração a Jesus, e claro, com uma palavra sempre voltada para o coração aí da galera, não é? O improvável, o que será o improvável? Se você quer saber, venha, jovem, nós vamos conversar um pouco a respeito do improvável e estarmos na presença do Senhor juntos, buscando ao Senhor, tá certo? Esperamos vocês neste sábado, dia 26, às 20 horas, aqui na igreja, tá certo? E aí na semana que vem, meus irmãos, é a vez também, na quarta-feira, não na semana agora, na outra, na última do mês, quarta-feira, dia 30, é a vez dos adolescentes com a rede Up Teens e o culto Last Night, com este tema super abundante. Com certeza vai ser muito especial. Então fica aí o convite para você adolescente,
E você, pai e mãe que está aqui, que tem um adolescente em casa, tem aí parentes, pode convidar, tenho certeza que vai ser bênção para todos eles, tá certo? Então, quarta-feira, dia 30, às 20 horas, o Last Night para os adolescentes, tá certo? E aí na quinta-feira, dia 31, para fechar com chave de ouro, né, pastor? O mês de outubro, vamos ter aí o encontro da Rede Homem, também com um culto especial, homens de fé buscando a Deus, sempre com uma palavra direcionada para um desafio, para o nosso coração. Vale a pena, homem, você participar, tá certo? Convido você que já vem, você que participa já, mas você que ainda nunca veio, eu quero desafiar você a estar conosco nesta noite, dia 31, encerrando o mês, cultuando, celebrando ao Senhor, só entre homens, tá certo? Vai ser bênção demais. Amém, irmãs? Prepara aí o coração dos maridos, prepara o terreno, encorajem, né? Desafia, ore para que eles venham, em nome de Jesus. E homem, saiba, tem gente orando por você, viu? Não esqueça disso. Tem gente investindo por você no reino. E você é alvo da graça do Senhor. Nós esperamos você aqui com alegria. Amém, meus irmãos? O último recado agora é sobre o Acampa Kids, que vai acontecer nos dias 22 a 24 de novembro. Está chegando, hein? Mas ainda há tempo de fazer inscrições, tá certo? Qual é a faixa etária? De 9 a 11 anos, tá bom? 9 a 11 anos, tem aí o valor que é mais um investimento, não é? Um investimento para a vida espiritual, emocional, para a vida eterna, não é? De quem participa com certeza, porque vai amadurecer a fé, vai encorajar, mas vale a pena então. Então você, pai e mãe, não deixe para depois, as vagas são limitadas, faça a inscrição do seu filho ou da sua filha com antecedência, tá certo? Aproveite hoje ali, após o culto, durante a semana na secretaria, tá certo? E só um lembrete, o Acampa Kids é um formato, uma proposta diferente do Retiro. Então, se o seu filho ou sua filha já participou do Retiro Kids, não tem problema, pode participar, deve participar agora do Acampa Kids também, porque é uma outra proposta, é um outro formato, e vai ser bênção também, tá certo? Então faça a inscrição, não deixa para depois. Se tiver alguma dificuldade com o pagamento, pode nos procurar a secretaria, nós com certeza vamos dar um jeito de ajudar, mas que é oportuno participar, tá certo? Não perca a oportunidade, faça a inscrição em nome de Jesus, tá certo? Queridos, esses são os avisos de hoje, deste momento, aliás, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos continuar celebrando a Jesus, mas eu quero te dar a oportunidade de você cumprimentar quem está do seu lado. Se você puder dar um abraço, um aperto de mãos, um sorriso que seja, mas cumprimente alguém, se mova, sai um pouquinho do seu lugar, deixa Deus te usar aí, nessa comunhão gostosa em que estamos celebrando a Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, que benção. Nós vamos agora, enquanto cantarmos essa próxima canção, louvarmos ao Senhor também com o nosso louvor financeiro. Então eu quero desafiar você, que veio preparado com seus dízimos e ofertas, ou sua oferta missionária, mas se você não veio preparado, mas sentindo no seu coração, fique à vontade, tá certo? Enquanto cantarmos essa próxima canção, você vai poder sair do seu lugar, trazer os envelopes aqui nas urnas, ou então lá atrás, com outras opções, como você preferir. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Senhor, é sempre maravilhoso, Senhor, quando estamos na Tua presença, vivendo na Tua presença, mas como é bom também, Senhor, nos reunirmos como família da fé na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos dar essa liberdade. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Nós não estamos cumprindo tabela, Senhor. Não é, Senhor Deus amado, apenas uma escala, não é apenas uma agenda, Senhor. É uma rica oportunidade de celebrarmos o Senhor Jesus como aqueles que encontraram em Ti o bem maior. Pai, nós pedimos que nessa noite o Senhor seja o centro das nossas atenções, que o Senhor esteja no centro do nosso coração, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que a nossa fé esteja plenamente
ó Deus, firmada no autor e consumador da nossa fé. Nós queremos exaltar, engrandecer, glorificar, adorar o seu glorioso nome, Senhor. Portanto, pedimos, ó Deus, Senhor, toca-nos em graça, abraça-nos em amor nessa noite, Jesus, porque precisamos de Ti, carecemos da Tua presença, Senhor. Como precisamos da Tua vontade, do Teu querer, como precisamos, Senhor, do Teu amor. Envolva-nos nessa noite, Senhor. Faz fluir, ó Deus, o Teu rio de vida, este lugar, sobre cada ser aqui presente, Senhor. É o nosso desejo, é o nosso anseio. Pai, transborda-nos mais uma vez, é o nosso pedido. Receba nosso louvor, nossa adoração, em um nome de Jesus. A igreja acredita nisso, crê? Diz amém. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. Aleluia. O Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, lembrarei, pois de tudo és
Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que nós temos, Senhor. Com isso, papai, nós entendemos que sem ti nós não somos nada, Pai. Nada preenche o teu lugar, Pai. Senhor, ensina-nos, Pai, a entender o significado do que é seguir a Jesus. Nós precisamos te olhar, nós precisamos entender, Pai. Senhor, nós te amamos e nada mais além de ti, Senhor. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, eu não vim, Senhor. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti.
nada mais, e nada mais. Declare a Ele, Senhor, não quero a Ti, e nada mais, nada mais, nada mais. Oh, Senhor, Senhor, declare a Ele, nada mais, nada mais. Oh, Cordeiro de Deus, Espírito Santo. Fortalecendo, enche a tua igreja, Senhor, com vida, com a tua presença gloriosa neste lugar. Seja bem-vindo, doce Espírito de Deus. Toca, Senhor, poderosamente os nossos corações nesta noite. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Declaramos que nossos olhos estão fitos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, neste lugar. Glórias a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade, a cooperação, amado Espírito Santo. Glórias a Deus por estes irmãos, a todos os queridos que estão engajados, servindo ao Senhor neste lugar. Nossos irmãos, desde a mídia, a Rede Kids, intercessão, ministérios de apoio, o estacionamento. Glória a Deus por essa amada igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu tenho certeza que o Senhor falar no teu coração, eu quero te falar sobre a importância de nós, igreja, nos envolver no dia em que a cidade para para chorar. E que dia é esse que a cidade para chorar? No dia 2 de novembro. E queremos nessa hora chamar você para se unir conosco. Nós iremos estar, já estamos numa equipe que já tem caminhado conosco nessas experiências, e queremos estender para você fazer parte conosco. Nós queremos engajar uma equipe, queremos ser mais estratégicos, queremos abraçar o possível, né? Nós temos entendido que nesse dia em que a cidade para chorar, e o que a igreja tem a ver com isso? Uma vez que nós não temos base bíblica alguma para, especialmente nesses dias, fazer alguma coisa, sabendo que é impossível algum contato com aqueles que partiram deste mundo. Nós não temos base bíblica para seguir uma cultura muito mais enraizada na nação brasileira, de, por exemplo, acender velas para os mortos, e naquele dia, e fazer todo um momento ali de devoção para alguns, um momento de saudosismo para o outro. Sabemos que é um dia em que muitos zelam por isso, chegam os familiares de fora, reúnem a família. No entanto, ainda que nós não tenhamos base bíblica alguma para fazermos tal prática, nós não devemos condenar quem faz, não devemos desprezar quem faz isso. Devemos ser sensíveis, porque estão sofrendo, estão ainda no processo de luto. Alguns ainda estão sentindo muito forte a saudade, a ausência. E nesse dia em que muitos param para chorar, e nós, igreja, que tem a ver com isso,
nós precisamos estender nossos ombros, emprestar os nossos ouvidos e dizer que se importamos com a dor deles também, e como igreja queremos consolá-los. Amém, meus irmãos? Por isso, este projeto chamado Consolando os que Choram tem um propósito de estarmos nesse dia, passando um dia todo praticamente no cemitério ali, consolando, amparando aquelas famílias, e queremos chamar você para se engajar. Basta dar o seu nome, seja na secretaria da igreja ou até o encerramento da celebração, que nós iremos depois passar um breve treinamento para que você possa estar junto conosco nesse dia, que eu tenho certeza que a igreja será um instrumento de Deus para consolar os que choram. Amém, meus irmãos preciosos? Nós estamos tendo ministrado sobre a importância de sermos uma igreja inconformada, de sermos inconformados. Ouvimos desde então uma mensagem em Romanos 12, semana passada também, recebemos uma mensagem muito abençoadora, que Deus usou a vida do pastor Valdemar. No entanto, o que nós devemos de fato ser inconformados nessa vida? Tudo nós devemos ser inconformados, no entanto, há alguma coisa pelo menos que devemos nos conformar? Eu acredito que há uma coisa pelo menos que nós devemos nos conformar. E a palavra nessa noite vai nos ensinar o que eu e você devemos nos conformar, somente com uma coisa. E o texto da palavra do Senhor se encontra em 1 Samuel, no capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor, que nós iremos ler o texto sagrado. 1 Samuel capítulo 15, nós iremos fazer a leitura do último versículo, a saber, o versículo 35, e em seguida nós já iremos para o capítulo 16, onde nós também iremos ler os 2 primeiros versículos seguintes. 1 Samuel, você que tem vindo conosco nas terças-feiras, sabe que nós estamos falando sobre combater os gigantes com base em 1 Samuel capítulo 17. Mas no capítulo 16, há algo da parte de Deus para falar ao nosso coração nessa noite. Há um recado de Deus para o seu coração. Eu creio que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações, pois eu creio que aqui há um povo sedento pela palavra de Deus. Amém? Aleluia. Permita-se ouvir a voz do Senhor nessa noite, queridos. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao coração daquele que está disposto realmente a ouvir, a compreender a mensagem do Senhor. Oremos ao Senhor, queridos. Pai, estamos diante da Tua palavra e oramos que o Senhor aquete os nossos corações para ouvir atentamente a Tua voz. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender além da letra, que possamos compreender além do que estamos ouvindo. Que o Senhor abra, Senhor, nosso entendimento e haja revelação. Nós oramos, suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 35. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Até aqui, irmãos queridos. Até o dia da sua morte, aqui é uma despedida em que Saul, ele está rompendo uma trajetória com Saul. Trajetória essa que teve este homem o privilégio de começar com ele o contato com Saul, que foi este ungido, o rei de Israel. E aqui diz algo muito impactante, que eu creio que para a minha vida, isso algumas vezes passou despercebido,
estes detalhes, essas riquezas que há registrado neste texto que nós lemos. Se você observar bem, o que Deus está falando ou falou com Samuel é a mesma mensagem para nós hoje, porque eu e você também temos sentimentos. E olha a mensagem que o Senhor tanto falou para Samuel, visto que ele tinha um vínculo, ele se permitiu um relacionamento profundo com Saul, ao ponto que destaca essas principais palavras. Diz que quando ele não viu mais Saul, ele tinha o que? Pena dele, tinha pena de Saul. E o Senhor lhe disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Em outras palavras, até quando você vai ter dó? O sentimento de dó, o sentimento de pena. E o que isso significa, essa palavra neste texto? Há um significado, há uma definição dessa palavra pena, ou sentir pena, que ela tem para nós o seguinte significado: prantear pelos mortos. Este é o significado. Olha só o que Deus está falando para Samuel: até quando você terá pena? Até quando você vai ficar se remoendo? Até quando você vai se permitir que este sentimento o escravize? Deus, ele trouxe uma palavra especificamente a este profeta este que nasceu já com um testemunho tremendo. Você lembra da oração da mãe dele, que era estéril, que até então orou e pediu para que Deus, se ela engravidasse, ela o consagraria, o seu filho, ao Senhor, e assim ela fez. Deus foi fiel à sua palavra e gerou no ventre de Ana este homem, Samuel, que ao ser amado, o que ela fez, o levou para o templo e o consagrou como sacerdote, e ele cresceu, tornou-se um homem ungido de Deus, um homem ousado, um profeta, um sacerdote, e era aquele também que cuidava da nação como um juiz. Era de fato um homem extraordinário quando ouvimos a história de Samuel. Ele foi fundamental para a caminhada de Israel, um homem de Deus, não há dúvida disso. No entanto, um homem também sujeitos a sentimentos. Nos ensina que mesmo que seja um homem usado, ungido, e que tenha tamanha maturidade para assumir grandes responsabilidades, isso não anula os sentimentos. Por mais que nós podemos ser pessoas de Deus, nós temos nossos sentimentos. E os sentimentos, irmãos, como nós precisamos cuidar, se atentar. Antes de nós, talvez, sermos frios e analisar o porquê que Samuel teve pena de Saul, nós temos que entender o porquê que ele teve pena. Por que ele foi tão sensível ou sentimental com Saul, ao ponto que Deus teve que dizer: até quando você vai ficar com esse sentimento? Remoendo, ficando com dó, até quando? Vamos entender o porquê? Primeiro, ele teve o privilégio de ungí-lo como rei de Israel. Foi direcionado pelo Senhor a pedido do povo que desejou ter um rei em Israel. Então Samuel, ele se tornou um mentor também para Saul. Ele deu alguns passos em sua trajetória. Ele viu, presenciou até mesmo Saul com algumas experiências espirituais, como profetizando entre os profetas. Ele também presenciou algumas vitórias que Saul obteve. Não foi apenas fracasso a história de Saul, ainda que teve um fim trágico e lamentável. Mas também ele teve alguns momentos que estava realmente decolando e se firmando de fato a sua liderança, até que o seu coração se endureceu, até que ele começou a ser alguém muito bom em argumento e péssimo em arrependimento, até que o coração dele foi resistindo cada vez a Deus. Deus foi dando chance, dando mais uma oportunidade, e ele demonstrando cada vez mais um coração
insensível para ouvir a voz de Deus, demonstrando cada vez um coração que já não havia se voltado para Deus. Ele começou a usar a sua própria autoridade para seguir os seus próprios impulsos, sem se importar com os princípios de Deus. Começou um declínio. Aí você acompanha alguém que você investiu, que você orou, transmitiu mensagens fiéis da parte de Deus. Alguém começa a dar passo na sua vida, assumindo um propósito que Deus o chamou, e de repente este começa a ter um declínio, um fracasso, um coração endurecido, ao ponto que Deus diz: o tempo dele acabou, basta. Chegou um dia que Deus falou para Samuel: basta, este homem não é apto, não está aprovado para seguir o propósito ao qual eu designei, ele não ouve a minha voz. Aí você percebe Samuel, que investiu tanto, que caminhou, que o discipulou, que até um tempo estava mentoreando, de repente ver tudo isso desabando e ver realmente alguém que está agora frustrado. Este é o sentimento de Samuel. Por que ele teve pena? Por que ele teve dó? De fato, ele estava se lamentando muito de ver alguém que era um futuro promissor, que seria uma bênção, havia uma promessa sobre ele, sua geração, se dessem ouvidos à voz de Deus. Ele vê tudo isso sendo interrompido na história de Saul. Alguém que ele cuidou. É semelhantemente quando você investe em alguém e começa a ver traços no seu caminhar de alguém que está amadurecendo, crescendo, e de repente vê tudo isso desabando. Qual seria o sentimento? De fracasso, não é? Como seria o sentimento? Você entenderia isso com muita naturalidade? Eu não. Eu sentiria um fracasso também. Bom, podemos entender um pouco do coração de Samuel, um pouco dos seus sentimentos, ao ponto que ele teve dó. Que dó, era uma promessa de Deus. Que dó, era alguém promissor. Que dó, ele começou bem, mas terminou mal, ao ponto que não há mais o que fazer, porque o coração dele se tornou alguém inflexível. Mesmo assim, Deus teve que falar com Samuel, para despertar esse sentimento. Eu sei, irmãos, que nós deparamos muitas vezes com isso também. E quer saber, muitas vezes, irmãos, nós deparamos com essa dor, e queremos perguntar: o que essa dor está dizendo? O que essa dor está me dizendo? De fato, ele estava sofrendo de ver o rompimento, ou ver uma interrupção de alguém que estava avançando no projeto de Deus. E ele realmente demonstrar o seu sentimento de ficar com dó, com pena, porque realmente aquela dor estava falando muito com ele. O que estava falando com ele será? O que essa dor está dizendo quando nós sentimos o fracasso, ao investir em alguém e este não responde? O que essa dor está me dizendo quando vejo abortando um processo na vida de uma pessoa que está indo tão bem e de repente desaba? Eu vou sentir realmente péssimo. Essa dor está me dizendo que eu fui o responsável de mudar a vida dela, ou eu que estava mudando a vida dela. É algo semelhante, irmãos. Na realidade, outra pergunta nos faz refletir: como lidar com as emoções que as perdas provocam? Como nós podemos lidar com as nossas emoções que as perdas provocam? Perder alguém, irmãos, como o sentimento dói. Alguém que você sabia que tinha uma promessa de Deus, e agora as suas emoções ficam uma bagunça. Há um conflito entre os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, e com a compreensão pela palavra de Deus. Nós deparamos muitas vezes com esse conflito entre a fé, a compreensão que diz a palavra de Deus, mas aquilo que está falando mais forte. E muitas vezes somos impulsionados a fazer o quê? Aquilo que nós sentimos, não aquilo que compreendemos pela palavra de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, em momentos como este, ao sentir dó, ou este sentimento que até mesmo nos controla, por sentir até mesmo a culpa.
Eu acho que esse é um ponto mais doloroso. De quem é a culpa? Quem errou? Abortou um processo maravilhoso que seria na história de Saul. De quem é a culpa? Sem dúvida, o sentimento nos traz também isso. O sentimento que estava neste homem de dizer que sentiu tanta pena, que Deus viu, olha, até quando você vai ficar com essa, tendo dó? Até quando isso? Com isso, meus irmãos, eu quero, com a graça do Pai, compartilhar com vocês, essa mensagem nos permite, essas passagens nos permitem a compreender alguns ensinamentos, algumas lições práticos para as nossas vidas, principalmente para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, principalmente quando nós indagamos, muitas indagações, é o sentimento de uma mãe, o sentimento de um pai, quando os filhos se desviam, ou quando não seguem o caminho que foi ensinado, a pergunta vem, de quem é a culpa, onde eu estou errando? Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes ouvimos isso de pais que se questionam, ou que se julgam ao outro, jogam a culpa para o outro, dizendo, você errou nisso, a culpa foi sua. De quem é a culpa? De quem é o fracasso? Fracassamos? Será que Samuel fracassou pelo fato de Saul desviar o coração de Deus? Se for assim, poderíamos até questionar o mistério de Jesus. Dos 12 que ele caminhou, 2 na hora do vamos ver se rebelou contra ele, um negou e outro traiu. A culpa é de Jesus? Por isso que a primeira lição que nos traz, irmãos meus, ao pensar sobre isso é, tenha cautela com o seu sentimento, para não rebelar contra Deus, para não se rebelar contra Deus. O sentimento, meus irmãos, pode conspirar contra Deus. É quando queremos achar alguém que seja culpado dessa dor que está me punindo, que eu quero achar quem foi o culpado de interromper uma coisa que estava indo tão bem. De quem é a culpa agora? E o sentimento, meus irmãos, pode de vez gerar em nós, muitas vezes, um senso de estarmos conformados ao ter compreensão de algumas coisas. No entanto, isso pode gerar uma revolta, pode trazer uma revolta, de vez, olha, o que devemos nos conformar? E muitas vezes, irmãos, a palavra é tão difícil, porque o que prevalece é o que? A sede de encontrar uma explicação para tal circunstância, um desejo absurdo de encontrar uma resposta imediata, porque essa dor está nos matando. Queremos logo encontrar uma explicação para isso. Saiba de uma coisa, meus irmãos, eu sei que nosso sentimento grita por resposta, quando a dor encontra o nosso endereço, quando de repente encontra alguém tão querido, tão especial para nós, quando escapa de nossas mãos aquilo que estávamos cuidando, protegendo, e de repente não temos mais controle algum, realmente vai gritar dentro de nós uma explicação. Queremos resposta, queremos explicação, e perguntamos, Deus, o porquê? E saiba de uma coisa, na palavra nós não encontramos nenhuma promessa a Deus dizendo, eis que eu vou explicar todas as circunstâncias que você vai passar, até mesmo as imprevisíveis. Eis que eu vou te dar uma resposta para consolar você a toda e qualquer indagação que a vida possa te proporcionar e pegar você de surpresa por alguma situação desagradável. Eis que eu vou te dar resposta para tudo. Não há base bíblica nenhuma para isso. No entanto, a palavra do Senhor garante e sustenta uma coisa. O Senhor Jesus, Ele mesmo declarou, e essa é a promessa dEle para todo aquele que crê: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu estarei com você. Ele não prometeu explicar todas as coisas, muito menos trazer compreensão a tudo que estamos sujeitos a passar, mas garantiu uma coisa: a minha presença estará com você. A minha presença estará com você. Isso implica dias difíceis. Isso contém essa promessa, uma graça dele, até mesmo para momentos em que nós iremos gritar pela nossa alma um sentido para essa dor. Encontrar, buscar alguma coisa. Saiba de uma coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado no nosso coração, porque é fácil nos revoltar contra Deus. Quem falhou?
Quem foi o culpado? E muitas vezes, irmãos, pelo sentimento que nós sentimos, perdemos, parece, a razão ou a compreensão da palavra de Deus, e o sentimento grita e culpamos Deus. O porquê, Senhor? Até as próprias irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chegou diante do mestre, que 4 dias depois que já havia sepultado, e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, elas estavam dizendo a Jesus: meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Culpamos, porque é o sentimento que grita, e queremos: Senhor, por que não interviu nisso? Olha só, queridos, ao ponto que o Senhor deixou bem claro para Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Ou seja, eu rejeitei ele como rei de Israel, porque você sabe os motivos. Agora, até quando? Você pode se lamentar, ou até mesmo assim: que triste, lamentável o que aconteceu com ele. É lamentável ver o fim trágico que teve alguém que começou bem, alguém que foi ungido de Deus, e terminar tão mal. E Deus está dizendo: eu rejeitei ele como rei. Você sabe dos motivos, você sabe das razões. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos o que leva as pessoas a afastar, por que se afastou de Deus, mas não queremos mesmo assim entender ou aceitar as coisas. Não queremos, irmãos, muitas vezes respeitar a decisão das pessoas. Porque se tem uma coisa que eu estou aprendendo nessa caminhada pastoral, é respeitar a decisão das pessoas. Não jogar mais pérolas para os porcos. Não insistir com quem não quer levar Deus a sério. E com isso eu me compreendo uma coisa: olha, eu vou simplesmente respeitar a sua decisão, não desisto de você. No entanto, você conhece o caminho de volta para casa. Onde é o caminho? Sabe onde encontrar a Cristo? Sabe o caminho da igreja? Sabe pessoas que estão lá de braços abertos para te acolher? No entanto, eu respeito a sua decisão. Se quer ver na teimosia do seu erro, mesmo sabendo que este caminho, o final leva à morte, você está consciente disso? Porque, irmãos, tantas vezes que Deus havia falado para Saul, despertando ele, e quem Deus usou para isso? O próprio Samuel. Samuel sabia disso. No entanto, houve um laço tão forte do sentimento, que ao ponto que ele não considerou isso, falou mais forte. Sabe de uma coisa, meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos prosperar espiritualmente, porque estamos presos emocionalmente. Não conseguimos progredir espiritualmente, porque emocionalmente estamos muito apegados ainda, coisas que se passou e não tem volta, coisas que nós desejamos a todo custo. Estamos presos a um sentimentalismo, a um saudosismo, e com isso, ao Senhor falando conosco, ao Espírito Santo de Deus dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Se está em Cristo, é uma nova criatura, já não há mais nenhuma condenação. Sabe, meus irmãos, uma coisa que Deus está dizendo para Samuel é: você precisa se conformar com a minha vontade. E é isso que nos leva à compreensão, à palavra do Senhor. Outra coisa importante, meus irmãos, nos ensina: não se culpe quando a decisão de ser fiel não depender de você. Não se culpe se a decisão de ser fiel não depender de você. Essa eu ouvi claramente do Espírito Santo. Não se culpe quando a decisão de ser fiel não depender de você. Não depende de mim. Ainda que Saul profanou os princípios de Deus, foi uma pessoa com coração que endureceu o coração. No entanto, Samuel, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou sendo fiel ao Senhor. E olha só no capítulo 15, no verso 10, verso 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei. Por quê? Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ou seja, Samuel, você sabe o porquê que ele não vai mais ser rei de Israel. Eu rejeitei. O tempo dele acabou porque ele não executou as minhas ordens. Ele não é submisso à minha voz. Ele não pratica a minha voz.
ele não se arrepende dos seus pecados, ele deixou, porque ele deixou de me seguir, ele deixou de seguir a Deus, e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou, o que, irmãos? Triste, e clamou ao Senhor durante toda aquela noite. Eu fiquei pensando, qual seria o clamor de Samuel aquela noite toda? O texto não fala para nós qual era a oração dele. Será que a oração era o tempo todo dizendo, Senhor, tem misericórdia de Saul, Senhor, não faça isso não com Saul? Será que, o porquê que ele ficou triste? Qual foi o motivo realmente? De fato, o coração dele estava pegado, estava acreditando que estava investindo numa pessoa certa. No entanto, olha, existe um caminho para o cumprimento de Deus na vida de todo aquele que é chamado. O que? Fidelidade. Sem fidelidade, irmãos, ao Senhor, isso interrompe um processo de um chamado abençoador. Você pode ter uma promessa de Deus, um chamado abençoador, mas um elemento que não pode se negociar com Deus de forma alguma é fidelidade, irmãos. Fidelidade. Já vi pastores que eram tão ungidos de Deus ao chão. Por quê? Não foram fiéis ao Senhor. Pessoas de Deus que abortaram um processo abençoador nas suas vidas. E por que isso aconteceu? Porque negociaram os seus princípios, porque deixaram de ser fiel ao Senhor. O salmista diz que meus olhos, da parte de Deus, os meus olhos procuram os fiéis na terra. Os olhos do Senhor, irmãos, procuram os fiéis na terra. O homem fiel é acumulado de bênçãos. O Senhor confia os seus segredos àqueles que são fiéis. É uma coisa que Deus está falando sim para Samuel, e eu entendo que isso é uma direção para nós. Você precisa governar esse sentimento. Governe as suas emoções. Porque muitas vezes deixamos ser fiel ao Senhor, irmãos, por causa de nossas emoções. Rejeitamos a Deus, ou fechamos nosso coração com o Senhor por conta do sentimento. Não queremos mais saber de Deus porque o sentimento, nada está favorável. Houve algum perrengue em casa, alguma situação desagradável. O que nós não queremos fazer? Deixar de buscar a Deus. Estamos dizendo, na verdade, Deus é culpado de tudo isso. Não, você precisa ser fiel ao Senhor, mesmo que os seus sentimentos neguem fazer isso. Ser fiel, irmãos. E eu creio que é possível isso quando olhamos histórias de homens e mulheres na fé, que foram fiéis ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela é uma igreja que precisa, de fato, não negociar a sua fidelidade ao Senhor. É a promessa do Senhor. Você pode olhar isso na carta à igreja do Senhor. Você vê Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte é você realmente ser fiel ao Senhor de todo o seu coração, independente dos sentimentos, independente de fracassos de pessoas que você ama, que você investiu sua vida toda, e por conta de uma quebra de aliança, você vai deixar de ser fiel ao Senhor, por conta de uma infelicidade de quem desviou os seus olhos do Senhor, seguindo o seu próprio entendimento, e sendo impulsionado pelas suas próprias paixões carnais. Por conta disso, ainda que seja doloroso para nós, deixaremos de ser fiel ao Senhor. Não, irmãos, o Senhor continua sendo fiel conosco, mesmo nós não sendo a Ele. Todavia Ele é fiel, Ele zela para cumprir a sua palavra. O quanto vale, irmão, ser fiel ao Senhor? Quanto vale isso? Se conformar, irmãos, somente com uma coisa que nós devemos ser conformados, somente com a vontade de Deus. Amém, queridos? Somente com a vontade de Deus. A única coisa que devemos conformar, meus irmãos, que devemos conformar é com a vontade de Deus.
Você percebeu por 2 vezes que o Senhor lamentou por ter constituído Saul como rei de Israel. Este lamentou, em outras palavras, é o coração bom, maravilhoso de Deus, dizendo: não era para ser assim. Não era para ser assim. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, por ter pecado, desobedecido a Deus, eu imagino o coração do Senhor dizendo: não era para ser assim. É assim, irmãos, que olhamos para muitas pessoas que estavam caminhando na luz de Cristo e se desviaram, e você se lamenta. Somente uma coisa: não tem um dó, porque ele teve uma escolha. É uma escolha. Não posso ter dó como se a culpa fosse minha. Não posso ter dó para deixar meu sentimento me dominar, ao ponto de dizer assim: Deus, o Senhor não fez nada, a pessoa se desviou. Não, irmãos, lamento. Ou simplesmente manifesta uma compaixão, uma misericórdia, dizer: não era para ser assim. Não era para ser assim. Irmãos, quantos sepultamentos de pessoas jovens que insistiram no alcoolismo, insistiram na dependência química, e a felicidade tão grande de vê-lo naquele momento, com poucas pessoas, mas ali velando, e somente uma coisa no meu coração: não era para ser assim. Tenho certeza que Deus não sonhou o seu fim ser assim, dessa maneira. Quando você olha para Ezequiel capítulo 18, a palavra de Deus ali abre o coração de Deus e escreve o que está nele, quando ele diz que Deus não deseja a morte de ninguém, mas que todos se convertam e sejam salvos. Deus não deseja, irmãos, não tem prazer da morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Que se converta. Deus não tem prazer, irmãos. Não há uma festa no céu quando um ímpio se perde. Não há festa no céu quando uma pessoa se desvia dos caminhos de Deus e segue um caminho tortuoso, um caminho de morte. Não há alegria no céu por isso. Mas certamente o coração de Deus grita: não era para ser assim. Não era para ser assim. Irmãos, toda vez que eu leio essa história, fico pensando no sentimento que teve Samuel, porque estava também assim: mas não era para ser assim. O próprio Deus expressou também ali o seu coração. Lamento. Como se dizendo: olha, não era para ser assim. O projeto seria diferente. Não era para ser assim. Não era para ser assim. E considere a sua vida hoje, meus amados irmãos. Considerando a sua vida, o caminho que nós estamos trilhando, você consegue ouvir o coração de Deus dizendo: não era para ser assim. Não era para ser assim. Quantas pessoas se afastam da presença do Senhor, meus irmãos? Eu creio que o coração de Deus, ele grita isso: não era para ser assim. A única coisa que devemos nos conformar nessa vida, meus irmãos, é somente com a vontade de Deus. Vontade essa que é soberana, são decretos divinos, que não podemos fazer absolutamente nada para reverter o que Deus já estabeleceu. Mas também a permissão, a vontade de Deus permissiva, é quando Deus se permite pela insistência, a teimosia da pessoa no erro. E Deus chama ao arrependimento, desperta profetas, levanta a palavra, desperta a saudade da presença dEle. Deus traz um apelo, mas quando há uma insistência, há uma teimosia, meus irmãos, eu creio, é uma palavra dura, mas na palavra nós encontramos isso que o Senhor fala para a igreja: olha, dei tempo suficiente para se arrepender, todavia você não aproveitou. Dei tempo para se arrepender, dei tempo, até um dia que Deus disse: basta, basta. Não devemos ficar presos, meus irmãos, a nenhum sentimento, porque a fé não é sentimento. Fé é uma convicção profunda, movida pela palavra de Deus, onde é sustentada pelo Espírito Santo,
onde você tem compreensão clara da revelação da palavra de Deus. Fé não é sentimento, embora que toca também as nossas emoções. A fé não é sentimento. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos gatinhando demais nossa caminhada cristã, quando dependemos tão somente do sentir, sentir, sentir. E quando logo não, e esse sentir é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que você sente ser grato ao Senhor quando as coisas são favoráveis demais, ao mesmo tempo você está sendo ingrato ou murmurando contra Deus quando nada vai bem. Sentimento. O mesmo sentimento que move meu coração, que me faz ser grato a Deus, este mesmo sentimento que também ele pode ser mudado conforme a circunstância, é o mesmo que me leva a indagar a Deus o porquê. Ou sentir, Deus, o Senhor não me ouve. Não, irmãos, há uma convicção em nossa fé, que o Senhor nos chama para avançar e caminhar nele. Esse é o dia que o Senhor está nos chamando para andarmos por ele na fé. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar você neste momento a colocar de pé, queridos. Se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Tantas coisas que passam em nossa vida, em nossa trajetória, queridos, que nós precisamos olhar para o Senhor, porque sabemos que as nossas emoções, elas sofrem danos. Nós somos impactados por frustrações, por investir, por caminhar com pessoas, mas nós devemos continuar acreditando que a obra do Senhor, que a palavra do Senhor jamais ela volta vazia. Temos que continuar crendo na graça do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Até quando? Sabe, irmãos, até quando ficar remoendo um sentimento? Da mesma forma que o Senhor despertou o coração de Samuel, porque Samuel, desperta. Até quando você vai ficar tendo pena? Você sabe por que este homem foi rejeitado? O porquê que ele propriamente é escolha. E Deus nos despertou, olha, há um rei, há um homem escolhido, há um jovem escolhido. Deus já havia olhado para Davi. Você viu que quando Deus falou assim, vai na casa de Jessé, ali um dos seus filhos, eu provei um rei lá, já tem um rei escolhido, eu já escolhi um rei. E o que ele disse? Senhor, mas como eu vou fazer isso se Saul ficar sabendo e vai me matar? Parece contraditório, não é? Aí você pensa, como que Saul, aliás, como que Samuel estava tendo dó de quem poderia matá-lo? Se ele descobrir, ele vai me matar. Este é o sentimento, irmãos. O sentimento de dó nos escraviza. O sentimento que às vezes nós queremos expressar um sentimento maior do que o próprio Deus está dizendo. E podemos culpar o próprio Deus. Porque os nossos sentimentos, irmãos, estão uma bagunça. Perdemos Deus de foco em tudo isso. Perdemos nosso chão. Perdemos nosso apoio. E agora, irmãos, se o nosso coração não estiver alicerçado na presença do Senhor, meus irmãos, nós iremos cair no desespero, porque tantas coisas que nos reservam nessa vida. E se não tentarmos nosso coração ao Senhor, meus irmãos, nós iremos ficar remoendo um sentimento de que não tem mais volta. Um sentimento que a gente não enxerga mais perspectiva de viver mais. Por não nos conformar. Não me conformo, não me conformo. E preciso dizer a última coisa para nós orarmos. Certa vez, estava acompanhando uma família, aliás, era muito próximo de mim, essa pessoa que partiu com o Senhor. E ali fez muito sentido a palavra que diz que melhor estar numa casa de luto do que uma casa de festa, porque os vivos tomam em consideração a sua vida. Ali ele faz uma reflexão, de fato é isso. Eu estava lá sentado, isolado, refletindo, coração apertado, angústia, porque aquela pessoa que partiu ocupava um espaço muito grande na minha vida. E ali refletindo, falando com Deus, onde claramente eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, Rodrigo, nunca se conforme com essa enfermidade, mas se conforme com a minha vontade. Nunca se conforme com uma enfermidade, mas se conforme com a minha
vontade. Foi libertador, irmãos. Trouxe um consolo. Ah, Senhor, eu conformo. Eu me conformo, Senhor. Eu aceito. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus da minha vida. Eu me rendo a Ti, Senhor. Se conforma com a vontade do Senhor, meus irmãos. Se é um sentimento que diz que não, é uma noite de você tomar uma decisão, dizer: Senhor, eu me conformo com a Tua vontade, ainda que meu sentimento ainda que está doendo, essa dor está dizendo muita coisa para mim, mas eu quero ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Quero confiar tudo ao Senhor. Quero me submeter aos meus sentimentos a Ti, me render diante do Senhor. Pois aquele que se conforma, meus irmãos, é o caminho para a consolação. Porque quem não se conforma não é consolado. Se não se conformar, como se consola? Como superar coisas que nós sentimos até mesmo traídos, feridos de confiança, por quebra de confiança, ou por pessoas que nós não tivemos chance de mudar o curso da história? Como se tivesse em nossas mãos o poder de fazer isso. O que está te punindo o sentimento dentro de você hoje? O que está te levando você a talvez até mesmo culpar a Deus ou culpar alguém? Se lance na presença do Senhor hoje. Se renda diante do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Feche os olhos. Ore ao Senhor. Essa canção nos convida para fazermos uma oração de entregar, de se render diante dEle, diante do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor conhece as nossas emoções, nossos sentimentos que precisam ser alinhados com a Tua voz. Senhor, quantas indagações, quantas perguntas, quantos porquês. Senhor, nós clamamos Tua graça, Tua misericórdia, ó Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, a nos desprender de todo o sentimento que pouco a pouco está nos matando, nos roubando da Tua presença, Senhor. Clamamos a Ti, ó Espírito Santo. Queremos verdadeiramente nos conformar com a Tua vontade soberana, ó Rei dos Reis. Se coloque em oração diante do Senhor, meus queridos. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, continue seu coração rendido diante dEle. E permita que o Espírito Santo continue ministrando cura, restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te ao
ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu, o que sou é teu, o que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você que deseja responder, dar uma resposta a essa mensagem de Deus para o seu coração, se Deus falou com você e você está entendendo isso, coloque a mão sobre o teu coração, como um sinal dizendo: Senhor, eis aqui meu coração, me rendo diante de ti. Entrega o teu caminho, entregue o seu coração ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega essa dor ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega este sentimento, entrega ao Senhor as indagações, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue ao Senhor, entregue os seus caminhos, entregue a sua família, entregue essa preocupação, entregue essa ansiedade, entrega os cuidados de Deus, entregue diante do Senhor aquilo que não tem mais volta, entrega esse sentimento de pena, de dó, qualquer sentimento que está se rebelando contra Deus, entregue diante do Senhor, entregue a Ele, confie nele, e o mais Ele fará. Ó Senhor, estamos nos rendendo diante de Ti, Senhor, e oramos: Espírito Santo, traga o Teu bálsamo de cura, traga consolo, traga, Senhor, a revelação da Tua presença. É tudo o que precisamos, tudo o que precisamos, Senhor, é a Tua presença. Nós oramos, ó Pai, quebra fortalezas de culpa, quebra fortalezas de condenação, mentiras e mentiras que têm escravizado corações. Nós oramos no nome de Jesus. Seja livre deste mal, seja livre dessa condenação, em nome de Jesus. Entregue diante do Senhor, se renda diante dEle, confie a Ele e receba perdão, receba a salvação e a graça do Senhor. Aleluia.
Vamos declarar mais uma vez. Que posso dizer? Oh Deus, Que posso fazer? oh Deus. Se não entregaste, ó Deus, o meu coração, que posso dizer? Sim, Senhor. Que posso fazer? Meu Senhor. Se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Ó Espírito Santo, coroa o teu povo, Senhor, com misericórdia e graça. Tire as vestes de luto e coloque, Senhor, uma veste de louvor. Tire tamanha tristeza, tamanho desgosto e gere, Senhor, a alegria do justo, a alegria da salvação, a alegria do pertencimento, a segurança da eternidade, a certeza que o Senhor é bom e refúgio para todos que te buscam. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe e te cubra em nome de Jesus.